Paysandu mais uma vez venceu um jogo dificílimo nessa Série C, embalou a segunda vitória seguida e agora só depende de si para chegar na segunda fase. O Volta Redonda simplesmente dizimou o ex-líder Amazonas. Temos um novo líder na Série C, bora ver como é que foram os 10 jogos dessa rodada. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Seja muito bem-vindo de volta ao torcedorismo ou seja muito bem-vindo pela primeira vez, e se for a primeira vez, não deixa de se inscrever porque você acaba de achar o melhor canal sobre futebol brasileiro no YouTube. Além de ficar sabendo tudo de Série C, Série B, Série A, você ainda vai ajudar o nosso time a bater a meta de 9 mil inscritos, então se inscreve aí, cara. E a nossa contagem regressiva para o fim da primeira fase da Série C continua. Agora faltam 6 jogos, 18 pontos em disputa e tá todo mundo afunilando cada vez mais. Tem gigante desesperado, tem gigante cheio de esperança e essa rodada foi boa demais. Esse é o vídeo do Prisma da rodada 13 da Série C. Essa é a tabela que eu uso para classificar cada momento de cada time da Série C, né? Eu pego o aproveitamento de cada um dos times nos últimos 4 jogos para determinar o momento de cada um. Eu vou falar sobre os 20 clubes aqui nesse vídeo e no final vocês vão ver a tabela do Prisma nessa rodada e descobrir qual clube é o grande campeão da rodada aqui no torcedorismo na rodada 13 da Série C. Faço sempre na ordem alfabética. Como eu falei para vocês no vídeo de pré-rodada, o Altos precisava vencer para sair da lanterna, então foi para cima do América, acabou levando o gol primeiro. Mesmo tomando a iniciativa, tomou o gol aos 45 do primeiro tempo que ele sofreu esse gol. Só que no finzinho do primeiro tempo, ali 48, conseguiu empatar, levou um ponto para casa. O segundo tempo foi morno, os dois times tentaram, mas não conseguiram marcar. Um ponto para o Altos, mas não é o suficiente para salvar. O Altos precisa de vitórias nas próximas rodadas, né? Segue na lanterna, aqui no Prisma tem 25% de aproveitamento nos últimos 4 jogos. Segue na bola vermelha pela 4ª rodada seguida. O Amazonas, que passou 10 rodadas seguidas sem perder, já engatou sua segunda derrota seguida, tá? E dessa vez tomou um esculacho sem precedentes, até saiu na frente com o gol do artilheiro Sassá, que estava de volta, mas foi só isso, cara. Tomou uma virada ainda no primeiro tempo, tomou 3 gols. O técnico Rafael Lacerda ainda errou, na minha opinião. Voltou de intervalo com 4 mudanças, cara. Foi muito precipitado, perdeu completamente o entrosamento do seu time, principalmente ali no meio campo, e defensivamente o time se perdeu. Conseguiu tomar mais 2, até tentou ali com ímpeto no segundo tempo, no início, mas logo depois caiu. Derrota doída por 5-1 e segunda derrota seguida da Onça, que perde a liderança. E aqui no Prisma tá com 50% de aproveitamento, chega a bola azul já, hein? O América de Natal teve a estreia do Dado Cavalcante, até melhorou um pouco ofensivamente, mas falta volume ao time, né? O time não consegue engatar um ritmo durante o jogo de pressão, né? Empatou em 1-1 com o Altos, como eu já falei, e aqui no Prisma tá com 33% e bola vermelha. A Aparecidense visitou o Botafogo, não fez um jogo tão bom quanto na rodada passada quando venceu o São José, mas é um time que está demonstrando evolução, né? Demonstra que pode se salvar. Acabou perdendo esse jogo aqui para o Botafogo, está com 50% de aproveitamento no Prisma. O Botafogo, por sua vez, foi salvo pelo zagueiro Lucas Santos, que fez o gol da vitória mais uma vez aos 45 minutos do segundo tempo contra o Paysandu. Já tinha sido assim, é um time que não desiste. O Botafogo, com essa vitória, conseguiu se firmar um pouco mais no G8, respira depois de rodadas inconstantes. O Belo chega aqui no Prisma a 58% e recebe a bola verde nessa rodada. O Brusque fez um dos seus melhores jogos nessa Série C, atropelou o Confiança, principalmente no segundo tempo, jogou demais, meteu um 4-0, chegou à sua 4ª vitória consecutiva e chegou a 100% de aproveitamento aqui no Prisma. Merecia até uma bola dourada, né? Vocês que acompanham o Prisma da Série A, Série B tem bola dourada, mas aqui na Série C ele recebe a bola verde e o Brusque tá brigando por liderança, tá? Liderança nessa primeira fase. Já o Confiança foi uma presa muito fácil para o Brusque, foi um time apático tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Cara, viu o Brusque empilhar gol e cara, teve pouca reação, os jogadores não reagiam, era estranho. Então aqui no Prisma tem somente 17% de aproveitamento recente, está muito na bola vermelha. O CSA finalmente quebrou a sequência sem vitórias. Eram 5 jogos sem vencer, meu irmão. 5 jogos. E conseguiu vencer o bom time do São José. Voltou a sonhar com o G8. Agora o CSA está com 42%. Ainda não é o suficiente para voltar ao G8. Precisa embalar mais vitórias, mas já é um começo, né? O Figueirense foi sonhando com vaga no G8, também enfrentar o Náutico, confronto direto. Entrou muito mal, cara. Entrou muito mal na partida no primeiro tempo. Entrou com medo.
foi o que me pareceu, né? Foi sufocado pelo Náutico, levou 2 gols e no segundo tempo conseguiu aproveitar o recuo do Náutico, né? Estratégia de recuo do Náutico para pegar no contra-ataque. O Figueira conseguiu embalar ali boas chances, diminuiu o placar, mas não conseguiu achar o empate. Tá cada vez mais difícil para acreditar na classificação do Figueirense para a segunda fase, né? O time não consegue embalar, mas é um bom time. Então aqui no Prisma tá com bola vermelha, 25% de aproveitamento só, foram 3 pontos nos últimos 12 possíveis, né? O Floresta perdeu mais uma e tá cada vez mais perto do Z4, não vem jogando bom futebol, e aqui no Prisma segue com 33% de aproveitamento nos últimos 4 jogos, é bola vermelha. O Manaus começou o jogo contra o São Bernardo buscando o gol, foi para cima, o time jogando dentro de casa, querendo vencer. Meteu bola na trave, tá certo que também tomou bola na trave nesse jogo, tá? Mas não conseguiu sair do 0x0, tá? Esse foi um 0x0 que não foi tão ruim, os dois times tentaram. O sonho do G8 pro Manaus tá escapando ali da mão, né? E aqui no Prisma tá com 42% e bola azul. O Náutico voltou a jogar muita bola dentro de casa, dominou amplamente o jogo no primeiro tempo contra o Figueirense, meteu 2 gols, foi pro intervalo ali com o jogo na mão. Só que no segundo tempo, como eu já falei, adotou uma estratégia de se retrair, buscar o contra-ataque. Eu discordo dessa estratégia, sofreu muito risco de tomar um empate nesse jogo, tomou um gol, mas conseguiu levar os 3 pontos muito importantes, se colocou muito bem dentro do G8 e agora está com 58% de aproveitamento com bola verde. O Operário teve dificuldades ali, né? Jogou sem seu artilheiro e também sem seu goleiro, mas sentiu mais a falta do artilheiro no jogo contra o Floresta. Mas como eu falei para vocês no vídeo de pré-rodada, o time é muito bem treinado, conseguiu suprir a falta do artilheiro, encaminhou bem a sua vaga para a segunda fase e de quebra, meu irmão, assumiu a liderança da Série C, passou o Amazonas, faltando 6 rodadas para o fim dessa primeira fase. O Fantasma é fortíssimo candidato ao acesso, tá? São 7 jogos sem perder, com 5 vitórias, 2 empates. Aqui no Prisma chega a 83% de aproveitamento e bola muito verde. Eu vou falar do Pouso Alegre, cara. Primeiro eu vou antecipar o Pouso Alegre, né? Agora seria o Paysandu, mas para poder falar dos dois times que jogaram clássico juntos, tá? O Pouso tomou uma sapecada do Ipiranga, perdeu a chance de sair do Z4. O time jogou mal demais nessa rodada, 0 criatividade, chegou à 3ª derrota seguida e aqui no Prisma tem 8% de aproveitamento. É o time em pior fase no atual momento da Série C. Vamos falar do Repá agora, o grande jogo dessa rodada, clássico gigante do norte do nosso país e do país inteiro, né? O Mangueirão estava lotado mais uma vez, os dois times precisando desesperadamente dessa vitória e deu Paysandu. O jogo começou muito brigado, porque todo Repá é assim, né? Muito brigado, né? Muita disposição, só que teve pouca criação, né? Os dois times estavam com dificuldade de criar, o jogo muito brigado e preso ali no meio de campo, né? O Paysandu conseguia até chegar um pouco mais na área do Remo e foi numa dessas que o Muriqui cometeu um pênalti no Vinícius Leite e o artilheiro Mário Sérgio não perdoou. 19º gol dele nessa temporada, meteu pro fundo do gol e depois disso ali, antes do intervalo, o Remo ainda tentou um abafa, mas não conseguiu chegar ao empate. No segundo tempo, o jogo ficou muito mais aberto, melhorou demais logo aos 6 minutos, pênalti pro Remo. Muriqui, que tinha cometido o primeiro pênalti, foi pra cobrança e bateu mal, cara, bateu a meia altura, canto esquerdo, o goleiro Matheus Nogueira defendeu. Muriqui, que foi o vilão desse Repá, né? Depois disso, o Catalã buscou, botar o Remo pra frente, né? O Leão foi pra cima, criou boas chances, o Papão ficou no contra-ataque e também criou chances de aumentar o placar. Mas o Repá terminou assim. Paysandu venceu por 1-0, segunda vitória seguida na Série C, deixou o rival afundado e encostou no G8, né? Agora só depende do Papão para classificar para a segunda fase. Aqui no Prisma o Paysandu tem 50%, leva a bola azul, mas está na portinha ali da bola verde, né? Já o Leão, o Remo se complicou ainda mais, o sonho do G8 ficou muito, muito, muito distante nesse momento, só uma arrancada absurda, né? De 5 ou 6 vitórias seguidas para chegar nessa vaga. O foco do Remo agora tem que ser sair do Z4 a qualquer custo. O Remo está em 17º, é sério isso, precisa focar em escapar do rebaixamento. Essa é a segunda derrota seguida do time e aqui no Prisma o Leão está com 17%, bola vermelha, o time caiu demais nos últimos 3 jogos, né? Comentem aí vocês, torcedores do Norte, Remo vai escapar ou não vai? E o Papão vai classificar? Eu quero saber a opinião de vocês aí, coloca nos comentários. Vamos falar do São Bernardo agora, que continua jogando mal demais, aumentou a sua série de jogos sem vitórias, são 7 agora, 4 empates seguidos, dói de ver os olhos, tá? Os olhos doem para ver o jogo do São Bernardo e aqui no Prisma são 33% de aproveitamento nos últimos 4 jogos e já o São Bernardo tá fora do G8, tá? Tô falando pra vocês anotarem aí, isso aí já há umas 5 rodadas.
O São José sentiu muito a falta do Silas, que saiu, foi embora para o Atlético Goianiense. O time ficou previsível demais nesse jogo, não criou muitas chances de gol contra o CSA. Levou a segunda derrota seguida e precisa voltar a vencer, né? O São José saiu de casa para disputar 2 jogos e perdeu os 2 para Aparecidense e CSA, né? Se quiser segurar essa vaga no G8, precisa vencer, voltar a vencer principalmente dentro de casa. Nos últimos 4 jogos, o Zeca tem 33% e chega a bola vermelha. O Volta Redonda continua desfilando nos gramados da Série C. Nessa rodada enfrentou um dos melhores times, que era o líder, e não tomou conhecimento, cara. Aplicou um 5-1 pra cima do Amazonas, time jogando com alegria, tudo dando certo, é toque de letra, é tudo que chuta entra. Volta Redonda não perde há 6 jogos com 5 vitórias e 1 empate, cara, tá embaladaço, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores times nesse momento da Série C. Aqui no Prisma tem 83% de aproveitamento. É outro time que entrou na briga pela liderança da primeira fase da Série C, então eu acho que o Volta Redonda está bem encaminhado ali para a segunda fase. O Ipiranga finalmente voltou a vencer depois de 4 jogos, venceu e venceu convencendo, tá? Que é o que vale mais, projetando ali uma vaga no G8 isso, né? Tem que convencer porque pontos corridos, você tem que ganhar jogos em sequência. Então, o time voltou a jogar bem depois de anos, né? Anos-luz, né? Sério, papo de uns 8 a 7 jogos ali que o Ipiranga não jogava bem, talvez ali na vitória contra o Manaus, né? Eles venceram o São José nesse meio tempo, mas não jogou muito bem nesse jogo. Voltou a encostar no G8 e aqui no Prisma tem bola azul, 42% de aproveitamento, tá? A gente fechou a análise dos 20 times da Série C nessa rodada. A tabela do Prisma na rodada 13 é essa aí que tá aparecendo para vocês. O grande campeão dessa rodada recheada de ótimos aproveitamentos é o Brusque, que chegou a 4 vitórias seguidas, 100% de aproveitamento. É o melhor dessa Série C na rodada 13, leva o título do Prisma nessa rodada. Como destaque positivo eu falo do Paysandu, que parece que tá reagindo na hora certa nessa Série C. O time tá crescendo, é um time, cara, que tá no encalço do G8 e você que tá ali no G8 vendo no retrovisor o Paysandu sempre dá uma ansiedade, né? Porque se você não vencer, tu sabe que o Paysandu tá vindo ali, né? Então, negativamente, eu preciso falar do Remo, né? É o lado oposto do Repá. Perder Repá sempre é muito ruim, ainda mais do jeito que foi, né? Jogo equilibrado, perdendo pênalti. O time do Remo é bom, tem qualidade, mas precisa deixar essas 2 rodadas em que perdeu para trás, né? Precisa focar agora em pontuar para escapar do Z4. E agora chegou a hora da nossa tradição. Você, torcedor que ficou até esse momento aqui do vídeo, se você sabe que você é sempre o mais brabo, então comenta aí um time que vai sair do G8 e outro time que vai entrar no lugar desse time aí, para eu saber quem ficou até esse momento aqui do vídeo. A primeira fase tá chegando no fim, então daqui pra frente é só jogo decisivo, tanto para quem classificar quanto para quem escapar do rebaixamento. Você já sabe que aqui no canal eu vou continuar falando tudo sobre a Série C, então se inscreve para ficar sabendo de tudo de futebol brasileiro. Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!